A libertação dos povos. Olha que tema legal, a libertação dos povos. Eu vou me apresentar rapidamente para você. Eu sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E o tema de hoje, diante deste título, a libertação dos povos, diante desse tema, você, meu ouvinte, aqui pela Rádio Vibe Mundial, pode se perguntar: mas os vários povos não são livres? Ô André, mas que tema esquisito! A gente não tem liberdade? E aqui eu quero fazer até um paralelo, né, com o que aconteceu na época do nosso amado Mestre Jesus Cristo, quando ele disse, né, para o povo judeu que ele veio lá para libertá-los, né? E a população, não compreendendo o alcance dessa libertação, né, a população, algumas pessoas que estavam presentes, disseram: olha, nós já somos livres, nós somos libertos, né, do Egito, pelo nosso grande mestre, Moisés. Então, não entenderam muito bem o que ele estava querendo falar com libertação. Então, aqui é uma libertação real, né? Porque dizer que nós somos completamente livres não é uma verdade. Mas, se você pensa diferente, se você diz assim, não, nós somos completamente livres na atualidade, nós temos uma liberdade plena em todos os países, em todos os cantos do mundo, eu respeito essa opinião. Pelas constituições, que são os conjuntos de leis de vários países, inclusive do Brasil, temos os direitos de ir e vir, o direito de livre expressão e outros direitos que garantem a nossa liberdade. Então, pelas leis, está aí, vamos dizer assim, temos uma série de direitos. Mas nós estamos numa época, na atualidade, um pouco complicada. Não, André, não acho nada disso. Acho que a época atual é tranquila, não tem nada acontecendo. Respeito também essa visão. Mas eu tenho a opinião que estamos numa época complicada que pode gerar alguns problemas, tá bom? E um deles é o fato desses direitos estarem ameaçados no mundo inteiro por medidas como. Então, vou dar exemplos do que eu estou falando. Censura nas mídias sociais, como Facebook, YouTube, Instagram, etc. Você já reparou que alguns apresentadores, né, de programas, por exemplo, no YouTube, falam em código algumas palavras, como nomes de alguns países e outras ainda? Senão a mídia social corta aquele conteúdo. Ué, mas tem censura? Cadê a liberdade de expressão? Ué, aí você já começa a perceber, não tem liberdade mais de expressão nas mídias sociais? Pois é. Agora, você não acha que isso é uma censura? Porque se você não acha que é censura e que é normal as mídias sociais cortarem determinados conteúdos, palavras neutras como de países, eu respeito. Porque o que é cortado não são apenas palavrões ou termos ofensivos, que até se justificaria. Bom, não vamos deixar palavrão, termos ofensivos, ofensas pessoais circulando. Mas as palavras cortadas são termos comuns do cotidiano, como termos de alguns países. Então, se você falar algum país, pumba, corta. Por quê? Você não acha que a censura está voltando aos poucos nas mídias sociais? Ah, André, mas na grande mídia não tem. Então, a grande mídia, na sua maior parte, eu não vou falar toda, mas na sua maior parte, já tem um certo controle. Então, já tem uma certa censura interna dos assuntos que são abordados. Então, assuntos internacionais, por exemplo, é o que eu tenho dito aqui várias vezes.
os assuntos internacionais mais importantes, como o apagão mundial, eu fiz um programa sobre isso, e que já foi colocado pelo Fórum Econômico Mundial, foi oficialmente anunciado, simplesmente você não encontra. Você não encontra essa notícia nas várias mídias, na grande mídia. Então, as notícias mais importantes, elas não são divulgadas. E esse é o grande problema. Vibe Mundial 95 FM